Oi, gente! Eu resolvi fazer uma série de vídeos falando específico de alguns ambientes que são, obviamente, presentes em todas as casas. E aí eu vou falar um pouquinho individualmente dos ambientes. Então hoje eu vou falar da cozinha. Essa cozinha que eu estou filmando hoje, ela é uma cozinha que já está finalizada e decorada com eletrodomésticos, tudo do jeitinho certinho que vai ser entregue pela construtora, porque isso daqui é um decorado. Então, obviamente, quando é uma cozinha feita para um decorado, eu não tenho um cliente específico, né? O cliente é a construtora. Então, eu não consigo dar uma super personalidade para os móveis. Então, se vocês forem pensar, a cozinha ela tá bem básica. Eu trabalhei com madeira e branco. A pedra já era uma coisa que foi entregue pela construtora. Então, eu quis trabalhar com um plano bem neutro e usar cores em alguns objetos e dar alguns destaques. Mas o que eu acho fundamental para ter uma cozinha bacana é, primeiro, você definir muito bem os eletrodomésticos que você vai querer usar. Se você quer uma lava-louça, se você vai querer forno elétrico, se você vai querer fogão, cooktop, enfim, todos os eletrodomésticos é o coração da cozinha, né? Eu não posso ter uma cozinha bem planejada se eu não souber exatamente os eletrodomésticos que eu vou querer usar nela. Então, o primeiro passo é definir os eletrodomésticos que você vai querer ter. E aí você vai começar a entender o espaço que eu tenho que sobra sem os eletrodomésticos, né? Porque não esquecendo que eletrodoméstico ocupa um espaço enorme. Então a gente usou uma grande geladeira nesse espaço e aproveitou esse vão para criar essa cristaleira. Então essa cristaleira, ela tem um tonzinho, não é 100% transparente para dar esse certo charme, mas como cristaleira é um negócio que dificilmente vai estar bagunçado, porque são apenas copos e é legal que tenham copos diferentes, a gente deixa ela com essa cara um pouco mais moderninha, deixando ela transparente. Então eu criei esse basculante em cima e o nicho para dar também uma decorada. O que acontece? Eu não gosto de usar muito a cozinha aberta, com elementos abertos, com muitos nichos, muitas coisas assim, porque dá trabalho para manter, porque na hora de limpar é mais difícil. Então tem algumas dificuldades que acabam acontecendo. Nessa cozinha, uma coisa que a gente tem usado muito é a torre de fornos, que é o forno elétrico, o micro-ondas, e nessa cozinha eu não usei, porque como eu já tinha feito um outro decorado nesse prédio, eu acabei optando por fazer uma outra versão para o cliente poder ver as duas opções que o prédio, né, com a cozinha poderia ser feita, mas normalmente é feita do lado aqui e esse bloco fica com geladeira, forno e micro-ondas ou essa opção de cristaleira. O que eu dei de diferença nessa cozinha? Eu fiz um nicho para um micro-ondas convencional, porque, obviamente, no mercado ele é muito mais barato e não é só uma questão de estética, tá, gente? É importante saber, quando vocês forem procurar os eletrodomésticos, a diferença entre as coisas, porque no mercado tem inúmeras marcas, inúmeros modelos e você tem que entender o que vai te atender, né? O micro-ondas de embutir, ele tem mais funções do que só um micro-ondas para aquecer uma comida, ele tem função às vezes de um forno integrado, só que como aqui eu queria dar esse modelo mais simples para a pessoa poder ver que dá para ter uma cozinha bonita com um micro-ondas simples, foi essa a sugestão que eu dei. Aqui a gente tem uma lava-louças bem grande, que cabe bastante serviços, porque também é importante saber, lava-louça, os serviços é o jogo completo de louças. Então aqui eu estou considerando que eu tenho uma mesa de jantar para 6 lugares, eu tenho que comportar esses 6 lugares na minha lava-louça. Não adianta eu pegar uma máquina que não seja compatível com o tamanho do apartamento, né? Considerando que aqui pudesse ter dois moradores com 2 filhos ou 4 pessoas, que seria o mínimo, né? Imaginando que são 2 quartos, o legal é que você tem uma lava-louça que tem essa compatibilidade com o número de pessoas que moram. E aqui eu escolhi os móveis da SCA, né? E quando você escolhe um planejado, cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada fábrica tem um seu diferencial. E eu busquei, apesar de ser uma cozinha super neutra, com elementos brancos e amadeirados, como eu já tinha dito, eu usei esse puxador num cinza bem escuro
para ele ficar realmente bem marcado na marcenaria e dar esse design, né? Foi o que eu quis chamar mais atenção nessa marcenaria. Então aqui a gente trabalhou com gavetões. Lembrando que quando a gente tem o gavetão, né, não pode ter a pia ou ter aquela gaveta que fica recortada. Mas como aqui são 2 sifões, ia ficar muito pequenininha a gaveta. Então a gente optou por esse vazio que cabe bastante coisa, dá uma otimizada às portas. E as gavetas, né, individuais. Aqui tem um grande canto. É sempre importante pensar, quando a gente quer fazer um canto, que as 2 portas elas têm que ser de tamanhos iguais. Então, são coisas que a gente sempre considera para otimizar o espaço. E aqui, voltando naquela coisa que eu falei anterior, eu não usei a torre de fornos aqui e eu adotei o forno numa forma bem convencional, embaixo do cooktop. Todos os eletrodomésticos que estão aqui dessa parte foram comprados na Eurocutina, né, que são grandes parceiros meus também. E é óbvio que, como eu disse, o eletrodoméstico que vai te facilitar ou te dificultar na hora da cozinha. E a circulação é sempre importante de você pensar. Não adianta a gente ter uma cozinha toda atravancada. Aqui eu tenho uma cozinha ampla, obviamente, né? Ela tem bastante espaço, eu tenho 2 cubas, mas não adianta você querer colocar tudo numa cozinha um pouco menor que você não vai ter essa otimização do espaço. Lembrando que branco sempre amplia, né? Quanto mais escuro os móveis, diminui o espaço, quanto mais escuro os móveis, então o branco dá uma ampliada. Os revestimentos foram entregues pela construtora dessa forma, a gente também não trocou. Então é isso. Aqui eu tenho várias funções divididas, é sempre legal também setorizar as funções. Eu tenho uma bancada bem grande aqui e uma área úmida bem grande, né? Pensando que eu tenho que cozinhar aqui, eu tenho que ter um apoio lateral para cortar alguma coisa. Na área úmida eu tenho sempre que ter espaço para colocar um escorredor, enfim. E é isso, acho que a cozinha o segredo é otimizar, sempre pensando que a parte de cima tem que coordenar com a de baixo e que os espaços eles precisam ser pensados de acordo com o seu uso, né? Eu uso mais o micro-ondas, então é legal que ele esteja numa posição que eu não vou atrapalhar tanto. Ou não, eu gosto do forno mais alto, porque aqui ele vai me atrapalhar. Enfim, são dicas e conceitos que a gente tem que fazer pontualmente a cada cozinha, né? Mas eu tô dando dicas gerais para que vocês possam, de repente, até pensar em como vocês querem a cozinha de vocês. Quando a gente já mora no espaço é mais fácil de projetar, porque a gente já sabe os problemas que a gente tem do que quando é um espaço completamente novo. Mas o profissional sempre vai te ajudar de acordo com o seu briefing, né? Sabendo as suas necessidades, a sua rotina, o que indicar para o seu espaço versus a sua família o melhor. E essa cozinha, por ser grande, ela coube um espaço de refeições. Não é que toda cozinha tem que ter um espaço de refeições ou cabe, né? Aqui, como tinha uma cozinha ampla que ia manter a circulação de todos os lados, a gente colocou uma mesa para 4 lugares, que é bem legal, porque no caso, o número de camas que eu tenho aqui seria 2 solteiras e uma de casal, comportaria todos os moradores nessa mesa de refeições rápidas. Então é sempre legal pensar quantas pessoas moram e saber, se não coubesse as 4 pessoas aqui, eu não colocaria uma mesa, porque eu acho que fica ineficiente, né? Você tem que conseguir colocar os moradores. Então eu colocaria uma outra coisa, ou completaria com uma bancada, ou de repente uma banqueta, que é uma coisa bem rápido, mas uma mesa é sempre legal pensar nos moradores. Mesa de jantar já não, aí, né, quanto mais melhor sempre. Lembrando que o espaço tem que ser respeitado. A mesa é compacta, mas aquele coração de mãe, né? Sempre apertando cabe, acho que é isso que é legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Eu não sei qual que vai ser o ambiente, mas se vocês quiserem deixar dicas e pedir coisas de novidade, o que vocês querem saber, me conta que eu faço isso no próximo vídeo. Obrigada!